Oi, meus amores, tudo tranquilo? Beleza? Olha só, estamos de quarentena, mas estamos prontos aí para não parar as nossas atividades, né? Não vamos deixar com que o vírus faça com que nós esqueçamos todo o conteúdo, ok? Não esquecendo nunca de fazer a higiene, lavando as mãos aí com água e sabão, ok? E aproveitando aí o tempo para dar uma lidinha aí no livro e adquirindo mais e mais conhecimentos. Para isso, eu preparei uma aula legalzinha para vocês, onde vocês irão me acompanhar lá com o livro didático de vocês e depois irão fazer os exercícios e na próxima aula eu corrijo com vocês, ok? No próximo encontro aí virtual ou melhor ainda, quem sabe, presencial, tá bem? Beijos, saudades! Nós temos aí a questão, né, da aula que vamos começar a falar sobre a distribuição da população mundial. Tivemos um crescimento por períodos. Esse crescimento se deu, né, os crescimentos do período até o século XVIII, nós vamos ver quais foram os processos históricos. Depois vamos ver os processos históricos do século XIX, meados do século XX, né? E podemos citar até os dias atuais. E quais são os continentes que apresentam as maiores densidades demográficas? Vamos observar neste percurso que temos uma distribuição desigual pelo mundo, ok? Percebemos também que há um crescimento populacional mundial por períodos, como eu falei. No século XVIII, nós tivemos um crescimento moderado. Por causa de quê? Das guerras e epidemias, ok? Foi um período de muitas guerras e epidemias. Passamos então aí por um crescimento de ritmo moderado. Já no século XIX, ocorreu um aumento, né? Houve um aumento populacional. Por que houve esse aumento populacional? Afinal de contas, as técnicas agrícolas estavam surgindo, novas técnicas, não só agrícolas, né? Surgiam novas técnicas onde possibilitavam o homem aumentar a produção de alimentos. A partir daí, então, ocorre um crescimento populacional. Mas já em meados do século XX, nós temos uma explosão demográfica, né, após a Segunda Guerra Mundial aí. Aí você tem, com a Segunda Guerra, descobertas na área da saúde, nós temos a questão das vacinas, dos antibióticos, ocorre um declínio na taxa de mortalidade, que não foi acompanhado pela redução das taxas de natalidade, ou seja, morriam poucas pessoas e nasciam muitas pessoas. Então, o que ocorreu? Uma explosão demográfica, também chamada do grande boom demográfico, tá ok? Então, essa é a famosa explosão demográfica. Aí, a partir daí, tanto os países desenvolvidos quanto os menos desenvolvidos passam a ter uma participação assim não tão igual no crescimento da população mundial, que também é chamado de crescimento vegetativo ou natural, tá? Que, por exemplo, nos países desenvolvidos, tem girado em torno, né, você observa aí, de 3% da população mundial, ok? Então, esse crescimento aí, observa que há uma distribuição desigual pelos continentes. Nós podemos ver que a Ásia aí tem 59,5% da população mundial. E destacando na Ásia, no continente asiático, a China e a Índia, que só em 2018 abrigava cerca de 60% da população asiática, sendo 36% da população mundial. Enquanto a África, ela tem 16% da população mundial. Lembrando que esse continente é um continente ainda com muitos conflitos e muitos atrasos econômicos e sociais. Né? Há muitos países com muitas deficiências. Como eu já tinha dito em sala de aula para vocês, nós vamos estudar um percurso, um módulo somente de África. Aí vocês vão ver, nós observamos aqui no mapa mundi, olha só, a quantidade, a concentração demográfica na Índia e na China. Enquanto no continente africano, né, existem áreas aí
até com vazios demográficos. Essas áreas aqui, gente, tem que lembrar que tem um vazio demográfico por causa do fator natural, do clima extremamente frio, igual aqui, né, gente? No caso, a Antártida é extremamente fria, não tem pessoas morando, não é dizer que não tenha pessoas lá, tem sim, tem bases de pesquisa, mas não é economicamente vivendo como nós aqui, tá ok, gente? Existem áreas aqui, ó, por exemplo, né, que não tem habitação por causa da questão desértica, aí já aqui é muito calor, aqui é muito frio, né, e aqui é muito calor, aqui é extremamente frio, tá ok? Então, essa é a diferença. Mas você observa, por exemplo, né, na América do Sul, a parte litorânea, tanto a leste quanto a oeste, há uma maior concentração demográfica. Isso está relacionado ao quê? Ao fator histórico, né? Mesma coisa aqui, ó, no continente africano. Afinal de contas, os colonizadores vinham aqui, capturavam africanos para fazer de escravos e levá-los para trabalhar nas suas colônias, nas colônias da América do Sul. E também lembrando que nos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos foi colônia de exploração. Então também teve um processo escravocrata. Não podem esquecer isso, tá? Porque aqui sim, no nordeste dos Estados Unidos, que foi colônia de povoamento. Mas o sul foi colônia de exploração, também utilizando a monocultura, tá ok? Bem, aí quando eu estava falando para vocês sobre a densidade demográfica, quando nós falamos sobre densidade demográfica, lá da página 59, tem justamente um mapa na figura 11 do que eu acabei de falar para vocês da concentração da população, né? Então, a densidade demográfica de determinada região, como é que nós vamos fazer? Vamos dividir o total da sua população por sua área territorial. É quando a gente chega aí a quantidade de pessoas num determinado local, tá? Que é a famosa densidade demográfica. Bem, é igual eu falei para vocês, essa densidade demográfica, ela depende de diferentes fatores, o natural e o histórico. Foi quando eu falei aqui para vocês da área muito fria, né? Então, eu vou ter uma baixa densidade demográfica, né? Aqui muito quente, essa região também aqui muito quente, então eu vou ter uma baixa na densidade demográfica. Já as áreas mais favoráveis, né, com clima mais satisfatório, eu tenho uma maior concentração demográfica. Olha aqui, o famoso velho continente, como tem uma forte concentração demográfica, tá ok, gente? Então é isso aí a questão de vocês verem a forte concentração demográfica, tá? Bem, aí a distribuição desigual dos países, a gente pode observar aí no crescimento desigual da população. Nos países desenvolvidos, nós temos uma baixa taxa de crescimento vegetativo. Por quê? Porque há um desenvolvimento econômico e as pessoas passaram a ter menos filhos. E como há um maior investimento em saúde, as pessoas possuem uma maior longevidade. A gente pode observar agora com as reportagens do coronavírus, que a população, os países que possuem o maior número de idosos, e como os idosos são mais vulneráveis a esse vírus, observem que a taxa de idosos sendo atingidos pelo coronavírus é muito maior do que, em questão de proporção, em idade economicamente ativa. Podem reparar isso nas reportagens. Já nos países menos desenvolvidos, a taxa alta de crescimento vegetativo natural, né, há uma maior. Por que há um crescimento vegetativo? Por quê? Nos países menos desenvolvidos, há uma elevada taxa de natalidade. E como aqueles que estão alcançando um desenvolvimento econômico, que é o caso, por exemplo, do Brasil, que é considerado um país emergente, está ocorrendo também uma baixa na mortalidade. E aí nós estamos alcançando uma longevidade. Se vocês forem acompanhar no noticiário, antes dessa turbulência do coronavírus, vocês vão lembrar da reforma da Previdência que tivemos que ter no Brasil. Por que teve que ter essa reforma da Previdência? Pelo fato da população brasileira estar alcançando uma idade mais avançada e nascendo menos pessoas, daqui a 30, 40 anos, não vamos ter mão de obra suficiente, né? E aí, o que vai acontecer? O Estado vai ter uma arrecadação menor e não vai ter como pagar aqueles idosos que estão aposentados. Então, por isso que
o governo teve que mexer na questão da aposentadoria. Isso, gente, independente do partido ou governante que estivesse, tá? Isso iria ter que ocorrer de qualquer jeito. Não tem como. O Brasil está ficando um país de população idosa, está nascendo menos pessoas. Então, é necessário mexer, sim, na questão da aposentadoria, sim, tá, gente? Infelizmente, mas é. Fazer o quê? Para nós que estamos agora na idade ativa, é horrível, estou prestes a me aposentar. Mas se você for olhar pelo lado dos nossos filhos, é necessário sim, porque afinal de contas vai ter um número muito grande de idosos, né? E aí o Estado não tem, Estado com E maiúsculo, não tem como pagar a todos esses trabalhadores que vão estar aposentados, ok? Bem, feito a leitura aí do livro, das páginas de vocês, da página, no caso vocês vão da página 56 a 63, vocês vão ler tudo isso aí. Depois vocês vão fazer os exercícios do livro da página 64, do número 1 ao 6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no próximo encontro, nós aí temos que fazer o exercício de casa e nos cuidar ainda mais. E aí, meus alunos, entenderam? Marcaram lá no livro os trechos principais? Agora é parar e fazer os exercícios, pois estou aguardando vocês na próxima aula. Beijos!